nós estamos de volta com Bastidores do Poder aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas, e que você pode acompanhar no YouTube, no Facebook e no portal Band Multi da Band Mais. Bom, gente, nós vamos receber agora aqui no nosso programa uma produtora cultural, Tish Viana, que vai falar para a gente desse momento complicadíssimo para o setor de cultura em função da pandemia. Tish, muito bem-vinda e muito obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês pelo convite para participar desse espaço. Bom, Tish, posso começar, Zezé? Pode, claro. Então, tá bom. Nós vimos aí a vinda com a pandemia, todos os eventos culturais, shows musicais, tudo que se fala na cultura acabou sendo, num primeiro momento, suspenso presencial. Depois a gente até achou uma saída, que foram as lives, foram a internet. No entanto, eu ouvi alguns produtores, pessoas ligadas à cultura, dizendo que uma cena que eles nunca viram, eles viram ano passado, que foram artistas pegando cesta básica e precisando de ajuda por conta dessa crise, né, que nós estávamos passando. Como que foi o efeito? O efeito foi devastador mesmo na cultura? O efeito da pandemia foi devastador? O efeito foi devastador e continua sendo, né? Uhum. A gente fala de um período, quer dizer, quando nós paramos, todo o setor cultural, como se diz em todo lugar, foi o primeiro a parar. Uhum. Porque por juntar gente, né, por promover aglomerações, ele de cara teve que parar as suas atividades. Então, muitos espaços culturais fecharam as portas e pararam de viver dessa relação com o público. Isso durou o ano inteiro, um pouco, na promessa sempre de que daqui a pouco a gente vai poder retomar. A gente viu que isso não era possível. Em 2021, a gente continua exatamente na mesma situação. A gente teve um auxílio emergencial que veio, né, através de uma grande mobilização do parlamento e do setor civil, quer dizer, a sociedade civil organizada através de movimentos culturais, junto com a Câmara, conseguiu a aprovação da Lei Aldir Blanc, que transferiu recursos para estados e municípios, o que deu, de uma certa maneira, uma aliviada na produção cultural, que teve respaldo durante um certo período para poder garantir o seu sustento e o sustento de milhares de trabalhadores. Mas a gente sabe que o recurso não chegou em todos os lugares, embora ele tenha sido muito distribuído, porque a produção cultural é imensa no país inteiro e ela é muito diferenciada. Você tem diversos segmentos, diversos territórios e muitas pontas, né? Então, chegar em todas as pontas foi uma coisa muito complexa. Mas isso deu um certo alívio. Nesse momento, a pandemia continua, os espaços estão fechados, as artes estão sem trabalho, a cultura, de uma forma geral, não pode se mobilizar. Então, aqui eu não estou falando só do campo das artes, eu estou falando de toda a produção cultural, então, artesanato, todo o setor socioantropológico, né, da cultura, que envolve casas de matrizes, enfim. Então, todo esse setor, ele está absolutamente estagnado. Não existe nem oferta de trabalho. E, de uma certa maneira, todo mundo passou para o audiovisual sem fazer audiovisual. Né? Mas tentando traduzir o seu trabalho numa linguagem ou das plataformas de streaming, né, ou através da própria filmagem. Só que isso implica também recurso. Quer dizer, para você fazer uma coisa que é ao vivo, presencial, entre pessoas, passar isso para as telas, então isso pressupõe você ter uma internet de qualidade absoluta, isso pressupõe você ter equipamentos de registro, e isso pressupõe você ter gente qualificada neste setor para poder fazer um trabalho à altura daquilo que você produz. Então, ao mesmo tempo, ficou caro. E assim, aonde está esse pessoal hoje, Tish? Com todas essas dificuldades, assim, aonde que o pessoal se encaixou, esses que não receberam auxílio, para ter com que subsistir?
Não tem. A gente usa a mesma inventividade brasileira de improviso com todas as coisas, né? Existem setores que estão vivendo de cesta básica. Então, existem movimentos culturais que estão arrecadando cestas básicas, porque é uma coisa impressionante, né? O MST conseguiu uma distribuição de alimentação, tá? Tirando da sua horta e distribuindo para a população, mais do que os estados e municípios conseguem fazer com toda a sua pasta burocrática. Então, olha que coisa incrível, assim, o quanto a burocracia estatal também tem que aliviar determinadas amarras, né? Nestes lugares, porque em outros eles aliviam. E aí, o que tem acontecido tem sido basicamente um apoio solidário entre diversos setores, né? Então, muitas pessoas da cultura apoiam pessoas da cultura desde tudo, desde compartilhando recursos, enquanto fazendo campanhas para arrecadação, plataformas de financiamento coletivo para poder ajudar grupos, movimentos, o apoio sistêmico, assim, de diversos lugares que produzem cultura, e muitas pessoas passando muitas não conseguindo solução. Então, se virando, você tem artista hoje fazendo Uber, iFood, né? Se virando para poder conseguir algum dinheiro no final do mês. Agora, você acha que esse reflexo da cultura ficar nessa situação, eu vou chamar de abandono, desamparada, é porque no Brasil a cultura não é valorizada? Ou você acha que se nós estivéssemos num outro país em que a cultura fosse mais respeitada, haveria, vocês não estariam tão desamparados como vocês estão hoje? Sem dúvida, tem uma relação direta com a própria cultura brasileira, por incrível que pareça, né? A gente tem uma formação cultural de empregadores de mão de obra. Então, o Brasil se entende como trabalhador de mão de obra, alguns mandantes e a grande maioria produzindo riqueza para outros, né? É assim que a gente se entende. Então, não compreender que a cultura é um fator que não só precisa do amparo pela sua condição, né, pela sua natureza de trabalho, ela não tem como trabalhar. Então, ela já precisaria do amparo do país, das estruturas do país, para poder se respaldar. Isso aconteceu na Europa toda, né? Isso aconteceu na América Latina. Isso aconteceu nos Estados Unidos, inclusive. A cultura teve imediatamente apoio do Estado. Aqui no Brasil, os primeiros a terem apoio do Estado foram os bancos. Todos os governos imediatamente conseguiram recursos para bancos, porque entenderam que haveria uma crise gigantesca e aí os bancos seriam lesados. Olha a loucura do nosso pensamento. Então, os bancos tiveram aí suas abstenções. Tá? E a cultura não é compreendida nem como uma forma de relação. Quer dizer, uma forma de relação dentro da sociedade. O que aconteceu com as pessoas que ficaram fechadas em casa? Elas foram procurar meios culturais para poder cuidar da sua saúde emocional. Mas como aqui a gente pensa no trabalho, na mentalidade escravocrata, né? Escravocrata mesmo, no sentido de ter gente trabalhando para mim, a gente nunca pensa que esses trabalhadores, que são todos, né, a grande maioria do país, precisam do respaldo afetivo, emocional, para que possam ter uma saúde e viver bem, minimamente. Isso não é uma condição de pensamento na cultura brasileira. Então, a cultura, para as pessoas aqui, ela é ligada à celebridade, a pessoas famosas. Se entende cultura como gente famosa. Né? Então, quem faz cultura é o padrão televisivo, né? O que se tem é quem entra em casa. Então, tem-se a ideia de que cultura é a arte famosa. E se você não é famoso, é porque você não deu certo. Então, isso é o que se entende. Não é porque você tem outras formas ou meios de produção ou de relação com a sociedade. O que acaba acontecendo é que essas produções culturais que são inseridas no cotidiano da cidade, que estão em bairros, que estão fora dessa grande mídia de
de autopatrocínio, né, de autoimagem, são pessoas que são trabalhadoras comuns que estão aí no dia a dia fazendo coisas que combatem violência, que criam solidariedade, que promovem outros tipos de afetividade entre as pessoas. Esses lugares que têm sido permanentemente desmontados. A cultura no Brasil, eu acho ela cara. Não me entenda mal, viu, Tish? Para quem está assim, você tem para você poder ir no teatro, mas aqui eu não estou colocando o valor do trabalho em si, eu estou falando em relação ao salário que as pessoas ganham para ter acesso a essa cultura, tá bom? Não é do trabalho do profissional. Então, você vai numa peça de teatro, R$100. Se você vai, eu estou falando de mim, eu, meu marido, minha filha, nós já deixamos ali R$300. Eu não tenho condições de ir 2, 3 vezes por mês ao teatro por conta desse valor. A grande discussão é que, primeiro, se você acha de fato essa cultura cara e se a Lei Rouanet, ela ajuda a financiar só grandes, como você, eu estou pegando essa pergunta por conta você falou só os grandes, só que as celebridades, né? Se facilita para a celebridade, se é muita burocracia para aqueles pequenos grupos que estão nos bairros tenham acesso a essa lei, e se a lei municipal de Campinas, ela é mais burocrática ou ela tem sido uma ajuda para o artista e tem barateado e tem feito com que a gente consiga ter esse acesso. E aí eu estou falando da população de baixa renda para ela ter acesso à cultura mesmo, porque para mim a cultura ainda é muito elitizada no Brasil. Então, Rose, vamos começar do começo, né? Uhum. O começo é o seguinte: onde está a comunicação do que acontece em termos culturais no Brasil, se a gente quiser pensar em termos grandes, no estado de São Paulo, se a gente quiser pensar em termos médios, e na cidade de Campinas, se a gente quiser pensar em termos menores. Estão em determinados aspectos da mídia que atingem uma determinada elite. Existem espaços em Campinas inteira, quando eu digo inteira, eu estou dizendo em diversos bairros e distritos. Campinas tem pelo menos 2 grandes distritos culturais de produção cultural muito diversificada. Então, de várias coisas que acontecem, música, teatro, dança, circo, e ao mesmo tempo ações do tipo encontros para discussão de matrizes africanas, de matrizes religiosas diversificadas, enfim. Tudo isso acontece na cidade de Campinas. Mas o que é que você tem em Campinas nesse campo da divulgação? Quando você vai para os lugares, você vê que tem um grande circuito. Muitos desses lugares têm apresentações gratuitas, porque são, na sua maioria, financiados por projetos públicos. A maioria deles de fora de Campinas. O município de Campinas não tem nenhum programa, a não ser o FIC, que é o Fundo de Investimentos Culturais de Campinas, que está há 5 anos parado. Como assim parado? Parado, ele não tem... Vocês não estão recebidos? Não. Não, ele não tem sido... Porque os projetos eram inscritos, né, e selecionados, e aí recebiam uma verba para poder tocar em frente esses projetos. Sim, no entanto, houve um tempão já que o dinheiro não é liberado. Que o edital não é lançado. Mas antes disso ficou sem pagar a premiação também. Me lembro que eu fiz várias matérias. Ele ficou, acho que 2 ou 3 anos sem pagar. Ele pagou, sei lá, ele pagou em 2016, 2012, 2013, uma coisa assim. Então, ele teve uma série de problemas. Essa lei, é uma lei, hein? Fica uma lei. Não é executada pelo executivo, e aí não existia nenhum tipo de recurso. Nesse ano de 2020, na gestão ainda do Ney Carrasco, foi liberado um recurso emergencial de R$500. Sim, me lembro. Né? E esse recurso, que era emergencial, ele entrou, uma parte dele foi liberado 2 vezes. A primeira parte dele entrou no final do ano. Nós paramos em março. R$500, né, entraram no final do ano. E a outra parte no começo desse ano, com a execução de projetos. Então, veja como é
é uma gestão que nos artistas provoca muita indigestão. Agora, para nós, o que acontece? Não existe uma política pública cultural em Campinas, ou não existia, até a última gestão. Teve uma troca de secretaria, porque teve uma troca de governo. Nessa troca de secretaria, nós tivemos uma primeira secretária que entrou, a Sandra Sciossi, entrou, ficou nos primeiros meses e saiu, por motivos pessoais, saiu. O que aconteceu de bom na política pública campineira? Aconteceu o Conselho Municipal de Políticas Culturais. Este conselho está dentro do Sistema Nacional de Cultura, que implica na construção de um sistema municipal de cultura. Formou-se um conselho que tem diversas cadeiras de diversos segmentos culturais. Essas pessoas foram eleitas. Eu sou, inclusive, estou, nesse momento, representante do conselho, não representante do conselho, de uma das cadeiras. Eu sou da cadeira da Câmara das Artes. Uma das pessoas, tem 3 pessoas na Câmara das Artes, e esse conselho, ele é deliberativo. Então, este conselho vem debatendo, desde o início do ano, as políticas públicas. Ele teve uma imensa dificuldade de se implantar. Então, o conselho também vem lutando para conseguir a sua oficialização, aí finalmente conseguiu. Então, está implantado o conselho, e este conselho vem discutindo com todos os segmentos e com a secretaria. A Secretaria de Cultura hoje está com uma secretária interina, que é a Mariane Bockerman, que vem trabalhando num debate com o Conselho de Políticas Públicas. A presidência do Conselho está com Andréa Mendes, que é da Câmara do Patrimônio, que é uma representante importante desse segmento, e aqui a gente vislumbra a possibilidade de, definitivamente, fazer com que Campinas compreenda a cultura como um segmento importante dentro da construção social, né, da cidade como um todo. E como que vai ser, vocês trabalham para que haja essa compreensão? Convencimento, ele tem que ser, porque eu imagino que tenha uma parte de convencimento. Quem que vai ter que ser convencido dessa importância, do que é arte, do que não é arte? Como é que é feito? Porque eu acho que tudo isso, inclusive, se mistura. Isso é feito. Gente vê... Oi, vai lá, você. Não, pode falar. Isso é feito através da relação que a representação tem na conversa com o setor público e na conversa com a sociedade civil. A conversa com a sociedade civil se dá através de câmaras temáticas. E o que são essas câmaras temáticas? São grandes encontros que a gente faz convocando a população que é ligada à produção cultural ampla, né? Vamos pensar ampla, vamos pensar só nas artes, e que está inserida no seu contexto, bairro, região, território. Então você tem câmara setorial e você tem câmara territorial. As câmaras territoriais, tá, que também tem representação no conselho, envolvem os seus bairros. Fazendo o quê? Promovendo encontros. Então, isto está acontecendo, né? Você chama a população, divulga através dos próprios espaços culturais. Porque o bairro frequenta o espaço cultural. Aí eu queria voltar uma coisa na questão do valor, né? Quem cobra R$100 um ingresso, e eu quero dizer que isso não é caro para o tamanho de uma produção. Porque normalmente a gente pensa que uma produção cultural é só o artista que você está vendo ali. Por isso que eu falei que eu não estava avaliando o trabalho do artista. Lógico, não, mas eu tô justamente aproveitando o espaço para que as pessoas tenham um entendimento de que quando você vê esse artista na sua frente, tenha a certeza que diversos outros trabalhadores da cultura, né, por trás daquele acontecimento, estão trabalhando dia a dia, 8 horas por dia, 10 horas por dia, às vezes 12 horas por dia, sem remuneração, muitas vezes pelas horas de trabalho, né? E aquele ingresso, ele vai atender a toda a produção. Aí nós entramos na questão da Rouanet. Existem movimentos culturais que sempre foram críticos da Lei Rouanet. Inclusive propuseram leis paralelas à Lei Rouanet. Porque não existe só um modo de produção cultural no Brasil.
né? Existem vários modos. Os modos que a gente chama horizontais, que é aquele que não tem uma empresa produtora da indústria cultural por trás. Então, existem aí indústrias da cultura, que são produtoras de eventos. Veja, um evento é importante, ele não é uma coisa ruim, a priori. O problema é você considerar a produção cultural só a produção eventual, só a contratação de um show gigantesco, de uma pessoa de fora da cidade, quando você tem na cidade trocentos produtores musicais, por exemplo, de altíssima qualidade, procurados inclusive por outros estados, por outros municípios, por outros países, que é o que acontece com Campinas, né? A produção artística de Campinas trabalha mais fora do que dentro. Quem menos conhece a produção cultural de Campinas são os campineiros. E por quê? Porque a gente não consegue trabalhar na cidade, não tem trabalho. Tá? Então isso nos obrigou a trabalhar muito fora. Como é que a gente propôs trabalhar para a cidade? Abrindo espaços. Esses espaços, eles não têm o menor subsídio, mas qualquer indústria ou qualquer empresa tem subsídio. Aí você pode dizer, sim, mas eles promovem empregos. Ué, os nossos pequenos grupos também. E não só, giram a economia do seu entorno, porque usam serviços que são feitos por pessoas que estão no entorno. Não é à toa que a produção cultural representa quase 4% do PIB do Estado. Né? Então, isso é uma realidade. Então, o recurso público que chega no produtor cultural devolve para o Estado mais. Então, 1% colocado aqui devolve 1,59% para o Estado. Então, é isso que tem que se entender. Né? Além de tudo, além da importância simbólica da produção cultural, ela tem uma importância efetiva como produtora de trabalho. E essa produção de trabalho, ela tem um custo. Né? Então, existem espaços culturais, o Barracão Teatro faz ingresso no chapéu, por exemplo. Sim. E não é ingresso no chapéu, você simplesmente bota lá um trocadinho que você tem na bolsa. Não, tem um discurso. Porque interessa que a população saiba que ela dá um valor àquilo. E aí, o que ela tiver no bolso, ela pode colocar. Às vezes ela dá um valor infinitamente maior do que o que ela tem para colocar. Mas a gente sempre diz, quem tem mais, põe mais. Quem tem menos, põe o melhor que pode. Se todo mundo colocar o seu melhor, a sociedade, o bairro, faz a produção cultural acontecer. Agora, nós sabemos que ninguém vive de bilheteria mais. Nenhum teatro, nenhuma casa vive de bilheteria. Os custos são muito discrepantes. Aí você precisa do apoio do Estado como uma alavanca, como um incentivo, como um estímulo e como responsável por uma produção, assim como o Estado faz todo tipo de apoio e benefício para um supermercado, para uma farmácia, para uma empresa, para uma indústria, enfim. Por quê? Porque sabe que isso gira benefícios para a sociedade. Então, há uma dificuldade muito grande, que é o entendimento de que a cultura é trabalho como qualquer outro, que a cultura produz como qualquer outro e que a cultura gera valores simbólicos que combatem, por exemplo, discursos fascistas, discursos genocidas. E hoje é o que a gente mais precisa. E não é à toa que nós estamos vivendo uma guerra cultural. Então, Campinas dá um passo adiante quando abre um conselho municipal de cultura pública, né? Quando faz isso, nós damos um passo grande. Campinas é uma cidade importante no estado de São Paulo, muito importante. Ela é ouvida por toda a região, ela é uma grande região administrativa. E nós temos fóruns culturais da região. Nós temos o Fórum Regional Campinas, né, que reúne pessoas, produtoras culturais das cidades do entorno. Isso tudo foi construído pela organização da sociedade civil, através do Fórum Permanente de Cultura de Campinas, que se formou há anos, né, isso foi até dentro da gestão do Lagos, e fez isso com um interesse, mas acabou desdobrando em outro. E isso faz com que as pessoas se encontrem, troquem ideias e possam multiplicar esses conceitos nos seus locais. Então, este é o tipo de movimento que tem acontecido e é dessa maneira que a gente chega na população. Porque a gente aproveita isso tudo para conversar com as pessoas. Né? Diferente de você ir numa bilheteria, comprar o ingresso, sentar no teatro, apagam-se as luzes, ninguém sabe quem é, ninguém sabe.
esses lugares de cultura dentro dos bairros são lugares de encontro. Então, as pessoas, quando chegam ali, elas também vão ali para se encontrar. Então, é como se a gente também abrisse lugares de ritos de encontro. E esses lugares é que vão construindo outros pensamentos. Precisa do apoio do Estado para isso? Precisa. Tem muita gente envolvida. Mas ninguém mama no Estado. Quem mama no Estado, a gente sabe quem é. Quem mama no Estado tá lindo, belo e forte aí, vagando, né? Pois é. Nossa, olha, muito, muito bacana esse papo, viu, Tish? Infelizmente mesmo nós temos que encerrar, porque nós temos agora uma entrevista às 11 horas para falar de vacina da gripe. Para você ver como uma coisa é eclética, né? Claro. Tem que ser, né? Mas eu quero te agradecer muito pela entrevista e dizer que voltaremos a conversar mais sobre tudo isso. Muito bom. Muito obrigada. Obrigada por estar conosco.